Oi, pessoal. Vou apresentar uma dica para o vestibular de vocês, que é um dos períodos mais desconhecidos da história do Brasil. Justamente o chamado período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Provavelmente este seja o período mais obscuro da história do Brasil. Justamente, por causa de ser pré-colonial. O prefixo pré vem de antes, é antes da colonização efetiva portuguesa. Então, primeira coisa desse período, não existiu ocupação efetiva da terra. Os portugueses acharam o Brasil em 1500, mas não ocuparam. Então, nessa pequena dica para o vestibular, nós resolveremos 3 perguntas importantes sobre esse período. Por que não existiu uma ocupação efetiva? Além disso, o que os portugueses fizeram aqui no Brasil durante esses 30 anos? E, por fim, por que será que muda a iniciativa portuguesa depois de 1530? Então, organizando aqui, são essas 3 questões que nós veremos sobre esse período. Então, vamos aqui na primeira. Quais os motivos do descaso português com as terras brasileiras? Primeiro, temos que lembrar que nós estamos falando de uma lógica mercantilista. O que vale nesse período é justamente o acúmulo de metais preciosos. E, num primeiro momento, não existiu realmente um interesse econômico português nessa terra. Por quê? Já no primeiro contato com a Carta de Pero Vaz de Caminha, eles simplesmente perceberam que não existia uma riqueza imediata que poderia ser retirada do Brasil nesse período. Por quê? Primeiro, não encontraram metais preciosos num primeiro contato, que era justamente o grande objetivo de uma economia mercantilista. Sem ouro e prata, o interesse já era menor. Além disso, analisando a estrutura dos indígenas daquele período, simplesmente não encontraram uma atividade econômica. Como? Não tinha pecuária, não tinha agricultura, além disso, não tinha nenhum tipo de comércio. Então, por isso, os portugueses tiveram certo descaso com a terra durante 30 anos. Isso é comprovado pelo fato de, nesse período, apenas 4 expedições oficiais foram mandadas pela coroa portuguesa. 2 exploratórias, bem no início, e depois 2 guarda-costas. Então, gente, o descaso é esse. Mas o que será que os portugueses fizeram nesses 30 anos? Nesses 30 anos, simplesmente, eles vão fazer um tipo de atividade extrativista, que é conhecido como ciclo do pau-brasil. Simplesmente utilizando feitorias e a atividade do escambo, que é um trabalho não remunerado dos indígenas, eles de certa forma, pegaram o pau-brasil e enviaram para a Europa. Essa atividade, que não era tão lucrativa, simplesmente foi decidida pelos portugueses durante esses 30 anos. Só que a situação começa a se inverter. Vindo para a nossa terceira pergunta e vamos respondê-la. Depois, já de 1530, a situação mudou completamente na Europa. Primeiro que novas potências se lançaram ao mar e já entraram na rota das especiarias, que era a principal fonte de riqueza dos portugueses. Então, a concorrência faz com que diminua os lucros portugueses. Então, o Brasil já começa a aparecer uma expectativa de lucro maior. Além disso, a notícia de descoberta de ouro, de metais preciosos, principalmente na América Espanhola, lá no antigo Império Azteca, e também o prata no Império Inca, também fez com que o rei de Portugal achasse que também poderia descobrir ouro aqui no Brasil. Anos depois, ele veria que estaria certa essa tese. E por fim, pessoal, nesses 30 anos, a costa brasileira sofreu com a pirataria, principalmente de embarcações francesas. Então, chega um momento que era necessário ocupar efetivamente a terra, senão poderia perdê-la para as outras nações europeias. Então, a decisão de uma colonização, de fato, se deu pelo perigo da perda da terra. Então, simplesmente a coroa portuguesa decide ocupar a terra para não perdê-la. Então, a partir de 1530, começa a colonização brasileira. Então, gente, para finalizar, período pré-colonial. Obscuridade, poucas atividades econômicas, não tem uma colonização efetiva, o que vai ocorrer nos anos posteriores a 1530. Então, essa foi mais uma dica. Muito obrigado.